Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar um pouco aí de projeto de instalação relacionado ao dimensionamento de condutores, dando prosseguimento que nós vimos na aula anterior, né, onde nós começamos a falar um pouco sobre esse assunto. Então, os objetivos da aula de hoje estão relacionados à tabela de condutor neutro, que é em função do tamanho do condutor de fase, né, que é o condutor efetivamente que traz energia. Na sequência, a tabela do condutor terra, em função do condutor de fase, né, sempre referenciando ao condutor de energia. Fator de temperatura e fator de agrupamento para correção da corrente. E a definição aí em termos práticos, né, com relação ao nosso projeto, do que seria a corrente corrigida do circuito de distribuição da instalação elétrica. Muito bem. Falando então sobre a seção dos condutores de fase, né, em neutro, nós temos que, ao dimensionar inicialmente o condutor de cada circuito, o que se determina é a seção nominal do condutor de fase. Assim, para dimensionar o condutor neutro pertencente ao circuito, utiliza-se a tabela descrita ao lado. Então, nós temos ali os condutores de fase, né, se eles forem menor que 25 mm², você tem que o condutor neutro tem a mesma seção do condutor de fase, por exemplo, se a fase é 10 mm, neutro é 10 mm. Se a fase é 16 mm, neutro é 16. Se a fase é 35 mm, daí o neutro ele não vai ser 35, ele vai ser, por exemplo, 25, um pouco menor. Se a fase for 50, o neutro ainda é 25. Se for 70, 25. Daí tem que seguir essa tabelinha aqui, tá certo, turma? Mas para parâmetros de condutores que 90% dos casos abaixo de 25, para fase nós temos que o neutro terá aí a mesma seção. Tá? Muito bem, para dimensionar o condutor de proteção, que seria basicamente o condutor terra, que seria a referência do circuito, consulta-se a tabela que é mostrada aqui abaixo. Né? Essa tabela só é válida quando o condutor de proteção é considerado do mesmo metal, do mesmo material, né, dos condutores de fase. Caso contrário, deve-se seguir a determinação da norma IEC 6036454. Beleza? Então, temos aqui, mesmo jeitão. Para o condutor de fase, nós temos, se for menor ou igual a 16 mm, o condutor de proteção será igual ao de fase. Então, se aqui fosse 10 mm, aqui seria 10. Aqui sendo 16, aqui também será 16. Sendo entre 16 e 35, por exemplo, 25, aqui seria 16. Se for 35, permanece 16, porque essa faixa de 16 a 35, o condutor terra, né, o condutor de proteção, será 16 mm², e se a seção do condutor de fase for maior que 35, daí é o valor da seção dividido por 2. Por exemplo, se aqui fosse 40, aqui seria 40 dividido por 2. Aqui falando da instalação de um quadro de medição e o quadro de distribuição, nós temos algumas características, né, para o dimensionamento dos condutores. Então vamos lá. O quadro de distribuição, conhecido como QD, é o centro de distribuição de toda instalação elétrica, também designado conjunto de proteção, manobra e comando. Ele recebe os fios que vêm do quadro de medição, né, o quadro de medição colocado ali pela concessionária, e distribui energia elétrica a um ou mais circuitos terminais. Os circuitos terminais seriam escadas, tomadas, iluminação, enfim. Portanto, o circuito de distribuição, conhecido como CD, é o conjunto de componentes elétricos compreendidos entre os quadros de medição e de distribuição. Falando agora um pouco sobre o cálculo da corrente de entrada, nós temos que, no exemplo que estamos estudando, o cálculo do fator de potência do circuito de distribuição, PDC, ele é definido da seguinte forma. Né? Então, nós temos aqui provável demanda, que já calculamos em aulas anteriores, dividido por 0,95, tá? Que seria um fator aqui do serviço de correção também para instalação elétrica. Fazendo essa continha, teremos que a potência do circuito de distribuição é de 13.853,47 watts.
Então, o circuito de distribuição, basicamente o quê? É basicamente esse quadro, onde vai chegar a energia lá do quadro de medição, que vem lá do poste, né? Poste padrão, que puxa lá do poste da rua. Beleza? Saída do transformador para entrega aqui na residência. Agora nós temos que dimensionar esse circuito aqui, né? Então, essa linha vermelha representa os condutores que saem lá do quadro de medição para o quadro de distribuição. Nós temos fase, neutro, né? O condutor de proteção. Então, tudo isso está embutido nessa linha vermelha, como se fosse um eletroduto, essa linha vermelha, tá? Sabendo que o sistema ele é bifásico, né? Então, nós temos duas fases mais o condutor neutro. A tensão do circuito de distribuição é de 220. Portanto, a corrente vai ser o quê? Potência dividido por tensão. Fórmula que já utilizamos também, né, nas aulas presenciais. Potência 13.853,47, tensão 220. Fazendo, portanto, aí essa divisão, nós temos que a corrente do circuito de distribuição é de 62,97 amperes. Tá? Só que esse 62,97 você está levando em consideração a análise do circuito, né? Faço potência por tensão, tenho a corrente. Só que nós temos que corrigir essa corrente por fatores externos. Primeiro que a gente vai falar é o fator de correção por temperatura. Tá? O eletroduto ele contém o circuito de distribuição, ele é embutido em alvenaria. Né? Então, basicamente, ele vai estar dentro de uma parede. Os condutores são de cobre, né? Com isolação de PVC, em grande maioria dos casos. E a temperatura ambiente a gente considera 30 graus. Portanto, o fator de correção de temperatura ele é igual a 1 para essa temperatura de 30 graus. Ressalta-se que a temperatura de 30 graus não aparece na tabela porque é considerada a temperatura ambiente, né, e não influencia a corrente do circuito. Caso a temperatura seja diferente de 30 graus, é preciso corrigir a corrente do circuito, dividindo-a pelo fator de correção de temperatura, certo? Então, esse fator de correção de temperatura é um fator aí que vai trazer características relacionadas principalmente à elevação da corrente de projeto para se ter uma proteção maior no circuito, tá? Principalmente por questões de curto-circuito e sobrecarga. Na corrente do circuito, né, de distribuição, o ICD, deve-se aplicar o fator de correção de agrupamento também, que daí está relacionado ao número de condutores, né, conforme a tabela aqui é mostrada a seguir. Né. No nosso exemplo, o fator de correção de agrupamento é 1. Por quê? Porque o circuito é único dentro do eletroduto. Aqui nós temos o número de circuitos, ou de cabos multipolares. Eu já comentei, né? Cabos multipolares são aqueles cabos que dentro de um único cabo vem cabos para diversificação ali do circuito, para, por exemplo, fase, neutro, terra, dentro de um único cabo, que seria o multipolar. Só que o que acontece? O nosso circuito é o circuito de distribuição. Então, qual o número de circuitos? É só um. Então, olha aqui, eu tenho um circuito. Portanto, eu pego aqui o fator de agrupamento é 1. E se fosse 2, por exemplo? Tomada e iluminação, ia ser 0,8. Então, você tem que pegar aqui o número de circuitos e também corrigir para um fator de agrupamento. Agora, perceba o seguinte. Se nós definimos os parâmetros, né, de correção de temperatura e correção de agrupamento, pode-se calcular o valor corrigido da corrente elétrica do circuito de distribuição lá na instalação. Tá? Então, nós temos que essa corrente, ela nada mais é do que a corrente já calculada lá para o circuito de distribuição. Essa corrente aqui é calculada simplesmente na análise de circuitos. Então, eu pego a potência, não é isso? Dividido pelo nível de tensão, e encontro essa corrente. É o que nós havíamos feito. Só que daí nós temos o fator de correção de temperatura. Pô, mas no meu projeto ele vai estar numa temperatura ambiente, não é nenhum local onde tenha uma alta temperatura, né, de operação, uma temperatura que fica muito oscilante, né, dentro do período ali, diariamente, digamos assim.
Então, esse fator a gente vai considerar 1, e o fator também de agrupamento a gente considera 1 porque o circuito ele é único, é um circuito de distribuição entre o quadro de medição e o quadro de distribuição de energia dentro da casa. Fazendo essa conta, como está difícil, né? 62,97 dividido por 1 vai dar 62,97, certo? Então, essa é a corrente corrigida, é a corrente que a gente vai utilizar futuramente para fazer dimensionamento, por exemplo, de condutores, obviamente, que é o foco agora, e proteção do circuito. Tá? Então, a proteção do circuito, a gente vai analisar o circuito e vai ver, puxa, aconteceu o curto-circuito, por exemplo, na cozinha. Tem que ter um dispositivo que automaticamente vai abrir o circuito. Por quê? Se o curto-circuito permanecer, vai pegar fogo na casa inteira. Então, não tem como fugir disso. Agora nós temos também a proteção contra choques. É tudo baseado em corrente, tá? Então, obviamente, tem uma corrente de sensibilidade no caso de proteção contra choques e corrente de operação nominal no caso de disjuntores, né? Que seria lá para curto-circuito e sobrecarga. Mas isso daí a gente vai estudar posteriormente com maiores detalhes. Certo, turma? Então, a aula de hoje é isso. É uma aula do que eu sei o cálculo do nosso projeto relacionado à corrente do circuito. Essa corrente, conforme eu disse, ela vai ser primordial para o dimensionamento posterior lá utilizando aquelas tabelas de condutores, né? Nós vimos hoje que os condutores de nêutron e terra estão relacionados diretamente ao condutor fase. Se esse condutor é muito grande, então os condutores de nêutron e de proteção, eles serão um pouco menores. Tá? Agora, se o condutor fase não é tão grande assim, não tem uma seção tão elevada, a tendência é que o condutor de proteção e o condutor neutro, que dá o retorno para energia, na instalação monofásica, ele seja do mesmo tamanho. Né? Monofásico assim, porque quando nós temos 220, tem fase neutro, né? Duas fases neutro. Então, você acaba tendo tomada 127 e 220. Então, se é 127 monofásico, se é 220 é bifásico. Tá? Se é bifásico, utiliza-se duas fases. Monofásico, utiliza uma fase e um neutro para retorno de energia. Mas, enfim, são muitas características que a gente vai estudando aos poucos ainda, para não sobrecarregados aí com muita informação. E sempre deixa aberto ali para o chat para algum tipo de dúvida, né? Questionamento, se vocês quiserem mandar áudio, foto, algum tipo de pergunta específica lá, pode mandar a qualquer momento aí da aula que a gente vai estar online disponível para sanar a dúvida de todos. Certo, turma? Agradeço mais uma vez a atenção de todos, bons estudos e até!